Nós vamos abrir a palavra do Senhor para a leitura de um versículo. Agora um versículo. Mateus capítulo 20, versículo 28. O versículo base da mensagem nesta manhã, embora vamos citar dezenas de outras passagens. Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Achou, Pedro? Vamos juntos agora? Versículo 28 do capítulo 20. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Seja abençoada a leitura da palavra, Senhor nosso Deus, com reverência, com temor e com um profundo desejo de aprender de Ti e de ouvir o Senhor falar através da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que Tu podes falar com meio versículo, com uma palavra, Tu podes falar num versículo inteiro, numa porção, Senhor, num capítulo todo, num livro inteiro, na Bíblia toda. Senhor, toda a Escritura é inspirada por Deus, é a Tua palavra, e o Senhor pode falar, ó Deus, através dela. Então, nesse momento, nossa expectativa, Senhor, é de que Tu nos fale nesta manhã, fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, nos abençoe, e que sejamos impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu quero iniciar a reflexão nessa manhã compartilhando uma imagem que me impactou recentemente, quando visitava num dia desses uma família querida, e me deparei com um quadro na parede da sala da casa dessa família, que trazia uma gravura linda retratando duas imagens bíblicas sobrepostas uma à outra, o leão e o cordeiro. Não sei se está claro ali, se dá para ver. Está dando para ver bem? É? Melhora? Melhorou? De longe talvez não tenha o mesmo impacto que teve para mim, vendo o quadro de perto. A imagem parecia querer falar comigo, quando eu mais uma vez olhava para ela. Eu frequento a casa dessa família faz 40 anos. Um jovem que foi jovem comigo na juventude dos anos 80. Frequentávamos a casa um do outro ainda quando éramos solteiros. Conheci sua mãe e seu pai já falecidos, sua irmã, depois o vi casar.
com uma outra jovem da igreja. E depois de casados ficamos amigos. E sempre que vejo aquele quadro, aquela imagem parece querer falar comigo, querer conversar comigo. E sempre falam. Mas hoje eu resolvi falar sobre elas. Resolvi falar sobre o leão e o cordeiro, pensar um pouco com você. Inicialmente, ilustrando a mensagem desta manhã. Em Apocalipse, no capítulo 5, nós temos o registro do apóstolo João, da visão que ele teve na ilha de Patmos, onde estava exilado, a visão sobre o livro e o cordeiro. Apocalipse 5, versículos 1 a 14, que mostra a cena e a glória da coroação de Cristo como Redentor do mundo. E naquela cena, excetuando o Pai e o Espírito, apenas o Pai e o Espírito não aparecem se curvando diante de Cristo, mas exceto o Pai e o Espírito, representado nos 7 Espíritos de Deus, no texto, no versículo 6, todos no céu e na terra estão adorando Jesus, nessa gloriosa e poderosa revelação. Vale destacar que o leão da tribo de Judá, mencionado no texto de João 5, de Apocalipse 5, ele aparece lá no início da Bíblia, em Gênesis. Eu queria olhar com você, Gênesis 49. Gênesis 49. Jacó está proferindo bênçãos sobre os seus filhos. Está proferindo uma bênção específica sobre cada uma das tribos de Israel. Do versículo 8 ao versículo 12 de Gênesis 49, nós temos o registro da profecia ou das bênçãos proféticas sobre Judá. Judá, diz o versículo 8, Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, ou até que venha aquele a quem pertencem. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. A profecia do pai, a profecia de Jacó sobre Judá, que fala a respeito do leão da tribo de Judá, apontando para um descendente dessa tribo, cujo cetro estaria nas suas mãos. Um descendente da tribo de Judá, cujos irmãos o louvariam, que teria a mão no pescoço dos seus inimigos. Os filhos do pai se inclinariam diante dele. Estas são as
palavras proferidas, as palavras de bênçãos proferidas sobre aquele que haveria de vir e que seria o leão da tribo de Judá, mencionado já desde o início na Escritura Sagrada. A raiz de Davi, em Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, que diz a profecia de Isaías: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Um rebento do tronco da descendência de Jessé, e das raízes dele brotará um renovo. Então, Apocalipse, na visão de João, daquele único ser que foi achado digno de desatar os selos, de abrir o livro da história, de abrir o livro da redenção do mundo, esse ser único, ele teria esses títulos messiânicos: Leão de Judá, ou Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi. Um pouco mais à frente, voltando, lá no final, no capítulo 22 de Apocalipse, quase fechando o livro, já perto de trazer a conclusão do livro, o próprio Jesus, no capítulo 22, no versículo 16, ele se pronuncia. E o que ele diz? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês, nas igrejas. Quem ele é? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, é Jesus, o único achado digno de abrir o livro, de quebrar os selos, de desatar os selos, de abrir o livro da redenção. Ele, Jesus, esse único digno de honra e de glória, e que é adorado no céu e também adorado na terra. A ele são atribuídos estes títulos messiânicos: Leão da tribo de Judá, mencionado lá em Gênesis, e Raiz de Davi. Voltando um pouquinho as páginas de Apocalipse até o capítulo 3, rapidamente. Naquela cena do capítulo 5, quem tem o livro na mão, logo no início do capítulo, é o Deus Pai. Jesus está no trono, cercado pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes, e é Jesus quem se coloca de pé e pega o livro da mão do Deus Pai. Ele está ocupando o trono junto com o Pai. No capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. É o próprio Cristo que está dizendo isso, que aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que vencerem, aqueles que herdarem por meio dele a salvação, estes ocuparão um lugar no trono, da mesma forma como ele também ocupa um lugar no trono de Deus. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então Jesus, meus irmãos, ele é o único digno de abrir o livro, que
revela a obra da redenção. Ele é o cordeiro que foi morto, de maneira que o leão e o cordeiro são a mesma pessoa. Esse rei Messias que viria e que veio, ele seria e é majestoso como um leão. Esse descendente de Davi, ele seria e é poderoso em seu domínio e em seu governo, mas ele seria um governante diferente. Ele seria manso como um cordeiro, capaz até mesmo de morrer nas mãos dos seus inimigos. Bom, então, essas palavras para explicar a imagem, pode tirar, por favor, a imagem dali, a imagem do leão e do cordeiro. Pode tirar, por favor. Mas agora eu quero compartilhar com você uma história que vem lá da Segunda Guerra Mundial. Para ser mais preciso, dia 6 de junho de 1944, aquele que ficou conhecido como o Dia D, ou a Operação Overlord, que acabou resultando na conquista de parte da Normandia, no norte da França. A decisão tinha sido tomada, as tropas tinham sido distribuídas e os navios de guerra estavam a caminho. Cerca de 3 milhões de soldados preparavam-se para se arremessar sobre o paredão atlântico de Hitler na França. O dia D se aproximava. A responsabilidade pela invasão recaía diretamente sobre as 4 estrelas nos ombros do general Dwight D. Eisenhower. O general passou a noite anterior ao ataque em companhia dos homens da 101ª Tropa de Paraquedistas. Eles se autodenominavam de águias estridentes. Enquanto os seus comandados preparavam planos e conferiam equipamentos, o general dirigiu-se a cada soldado, transmitindo palavras de ânimo para eles. Quase todos os aviadores eram tão jovens que poderiam ser filhos do general. E ele os tratava como se fossem seus filhos. Mais tarde, um correspondente de uma rede, de uma emissora, ele escreveu que enquanto observava os aviões C-47 decolarem e desaparecerem na escuridão, Eisenhower permaneceu o tempo todo com as mãos enfiadas nos bolsos e os olhos cheios de lágrimas. Em seguida, o general se dirigiu para o seu alojamento, sentou-se diante da escrivaninha, pegou caneta e papel e escreveu uma mensagem que seria enviada para a Casa Branca em caso de derrota. Tratava-se de uma mensagem breve e ao mesmo tempo corajosa. E a mensagem dizia: nossa aterrissagem fracassou. As tropas, a aeronáutica e a marinha cumpriram o seu dever com coragem e devoção. Qualquer culpa ou erro em relação ao ataque devem ser atribuídos a mim. Eu encontrei uma anotação num texto do Max Lucado, que preguei num culto de sexta-feira no ano 2000, usando essa ilustração. Só tem 25 anos, fevereiro de 2000. E eu concordo com o Max Lucado, que afirma que pode-se dizer que o maior ato de coragem naquele dia não se originou na cabine de um avião, nem no fronte, nem na trincheira, mas numa escrivaninha,
quando o ocupante do posto mais alto assumiu a responsabilidade no lugar dos seus soldados, no lugar dos seus subordinados. Quando o comandante assumiu a culpa antes mesmo de precisar ser assumida. Que homem raro esse general. Que líder raro. Sua demonstração de coragem foi incomum, foi diferenciada. Ele deu exemplo de uma qualidade pouco percebida, pouco presente nessa nossa sociedade de tantos processos judiciais, de tantas exonerações e de tantos divórcios. Quase todos nós, irmãos, estamos dispostos a receber a honra. Quase todos nós estamos dispostos a receber o crédito pelo bem que nós fazemos. Está aqui um diploma de honra ao mérito, pela boa ação, pela boa obra, por esse gesto nobre. Alguns aceitam receber censura pelo mal que praticam, mas poucos assumem a responsabilidade pelos erros dos outros, pelos erros de terceiros. Um número menor ainda toma sobre si a culpa por erros ainda não cometidos. O general Eisenhower fez isso e se tornou um herói. Mas Jesus fez isso e é o nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Antes da guerra começar, Ele perdoou. Antes do erro ser cometido, o perdão foi oferecido. Antes da culpa ser atribuída, da culpa ser imputada, a graça foi concedida. Aleluia. O comandante assumiu a responsabilidade no lugar dos seus subordinados. Observe como Jesus descreveu o que Ele veio fazer no mundo, a sua missão no mundo. Nós lemos no versículo 28, do capítulo 20 de Mateus, como que Jesus descreveu a sua missão? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Dar a sua vida em resgate por muitos. O comandante, o general, não veio para que alguém esfregasse e engraxasse o coturno dele. Ele veio para se ajoelhar e engraxar o coturno dos seus soldados. Só pode ser único, não há ninguém como esse Deus, não há ninguém como esse Senhor, não há ninguém como esse Salvador. A expressão Filho do Homem, meus irmãos, representava para os judeus da época de Cristo o mesmo que a patente, que o título de general representa para nós hoje. É uma expressão, é uma definição de autoridade e poder, embora um pouco desgastada, mas ainda é uma figura, é uma definição de autoridade e poder. Consideremos todos os títulos que Jesus poderia ter usado para se referir a si mesmo no mundo. Ele poderia se apresentar e falar da sua missão como o Rei dos Reis, como o grande eu sou, como o Alfa e o Ômega, ou o início e o fim, como o Senhor dos Senhores, como Altíssimo e Santo, como a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Todos esses títulos lhe pertencem, todos esses títulos podem e poderiam ser usados por ele, mas Jesus não os usou. Ao contrário, Jesus chamou a si mesmo de Filho do Homem, um título que aparece 82 vezes no Novo Testamento. Dessas 82 vezes, 81 vezes aparece nos Evangelhos.
E das 81 vezes que aparecem nos evangelhos, 80 vezes foram proferidas diretamente por Jesus. Ele gostava de referir-se, de apresentar-se como o Filho do homem. Para entendermos, meus irmãos, para entender Jesus, nós precisamos compreender o significado desse título. Se Jesus o considerou tão importante a ponto de utilizá-lo mais de 80 vezes, então é significativo isso. É importante investigarmos isso. Possivelmente o título, o Filho do Homem, ele tem sua origem em Daniel capítulo 7, eu vou pedir que você, por favor, abra Daniel 7. Quem já leu o livro de Daniel todo? Pouca gente. Quem já fez CETEB aqui? E não leu Daniel todo ainda? Quem já fez panorama bíblico ou está fazendo? Vai fazer? Eu já tive a oportunidade de lecionar sobre o livro de Daniel lá na igreja de Nova Iguaçu faz bastante tempo. E Daniel 7 é um texto memorável. Daniel capítulo 7 é um texto inesquecível, daqueles textos que certamente poderiam inspirar uma obra-prima do cinema. O espectador poderia receber o ingresso para assistir a um filme baseado em Daniel capítulo 7, um filme que retrata uma visão rápida dos futuros poderes do mundo. Os impérios são representados como animais violentos, famintos e perversos. O leão com asas de águia representa a Babilônia. O urso com 3 costelas na boca, falando da voracidade daquele império, significa a Pérsia dos Medos. Alexandre o Grande é simbolizado por um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, que depois que a gente estuda, vamos entender que fala da divisão do império dele, com 4 dos seus generais. E um quarto animal com dentes de ferro, que representa Roma. Está aqui no texto de Daniel 7, tá? Poderia citar versículo 4, falando da Babilônia, versículo 5, falando dos Medo-Persas, e 6, falando de Alexandre o Grande, e 7, falando de Roma. Vamos ler só esses. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. Esse animal, ele representa a Babilônia. 5. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Então, 3 costelas na sua boca já representava 3 impérios que ele tinha conquistado, e ainda tinha voracidade para consumir e devorar muita carne. Esse império, esse animal simboliza o império Medo-Persa. 6. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, este animal aqui, ele simboliza Alexandre o Grande e a divisão posterior do seu império, com 4 dos seus generais, dentre eles Ptolomeu e Seleuco, para citar somente esses.
Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal representa Roma, no Império Romano. Mas na sequência da leitura de Daniel 7, os impérios desaparecem. À medida que a cena se desenvolve, os impérios desaparecem, um a um, meus irmãos, os poderes do mundo vão tombando, e no final, o Deus vitorioso, o ancião de dias, que representa o Deus Pai, Criador de todas as coisas, ele recebe na sua presença o Filho do Homem, que simboliza o Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos Reis. A ele é dado domínio e glória e reino. Versículos 13 a 14 do capítulo 7 diz assim: Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Aleluia! Imagine esse Filho do Homem, vestido com vestiduras brancas, montado num cavalo imponente, com sua espada na mão. Se o mundo fosse lhe dar um símbolo, se houvesse um símbolo para esse reino, certamente que poderia buscar na própria Bíblia, e o símbolo seria o leão, o grande rei da selva, o leão da tribo de Judá. Mas nós ainda estamos pensando a respeito dele como o Filho do Homem. O Filho do Homem era um símbolo de triunfo para os judeus, equivalente ao vitorioso, o imparcial, o grande juiz, o intimidador, o braço direito do Altíssimo e Santo, o rei que se precipitou do céu numa carruagem de fogo, trazendo vingança e trazendo ira sobre aqueles que oprimiram o povo de Deus. O Filho do Homem foi o general de 4 estrelas que convocou seu exército para invadir e conduziu suas tropas para a vitória. Foi por esse motivo, meus irmãos, que quando Jesus se referiu ao Filho do Homem, em termos de poder, o povo se alegrou. Quando ele falou de um novo mundo, onde o Filho do Homem se assentaria no trono de glória, o povo compreendeu. Ele disse isso lá em Mateus 19:28. Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nós já lemos isso em Apocalipse. Quando ele falou que o Filho do Homem viria sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, com poder e autoridade, o povo fez uma ideia dessa cena. Mateus capítulo 24, versículo 30, onde ele disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! Quando ele falou que o Filho do Homem se assentaria à destra, à direita do Todo-Poderoso, todos puderam mentalizar essa imagem.
registrada em Mateus 26, 64. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Contudo, quando ele disse que o Filho do Homem sofreria, o povo ficou em silêncio. Isso não combinava com a cena. Não era o que eles esperavam. Coloque-se no lugar daquele povo. Você tem sido oprimido pelo governo romano durante anos. Aprendeu desde jovem que o Filho do Homem viria para libertá-lo. E agora, ele está aqui, Jesus se diz ser o Filho do Homem. Ele prova ser o Filho do Homem. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos, ele acalma tempestades, ele anda sobre as águas. Ninguém faz isso. Ele faz. Aumenta a cada dia o número dos seus seguidores. Não no Instagram, nem no Facebook, nem no Twitter. A cada reunião, mais e mais pessoas vão se aglomerando. E você se empolga. Muita gente seguindo ele. Ele deve ser ele mesmo. E então você pensa, chegou a hora. Até que enfim, finalmente, os filhos de Abraão serão libertados. Ops. Só que não. Parece que não. Calma aí, ouça isso. O que ele está dizendo? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para regimentar e lutar e vencer. O que ele está dizendo? Ele é o rei, mas o rei veio para servir, para se abaixar, para se inclinar diante dos outros. O Filho do Homem sendo traído, ele não sabe todas as coisas. O vitorioso sendo assassinado. O embaixador do ancião de dias sendo ridicularizado. Ele está sendo cuspido. É isso. Não há nada de errado. Eu quero explicar, já me preparando para concluir. Essa é, meus irmãos, a ironia de Jesus portando o título de Filho do Homem. Essa é também a ironia da cruz. O Calvário é um híbrido, ou uma mistura, uma combinação da posição sublime de Deus, Todo-Poderoso, e a sua profunda devoção, a sua profunda paixão. É o rebombar do trovão que ecoou quando o poder supremo de Deus colidiu com o seu amor. A união da soberania do céu com a compaixão do céu. Deus é soberano, mas Ele também é compassivo.
Os próprios elementos da cruz são simbólicos. Vemos na cruz a viga vertical da santidade de Deus, que desce até nós. Cruza-se com a viga horizontal do amor de Deus, que nos abraça, que nos acolhe. Ele é um Deus santo, 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 mas Ele é também um Deus que ama. Jesus usa uma coroa de rei, mas ostenta um coração de pai. Ele nos revelou o coração compassivo e amoroso do Pai. Ele é um general que assume a responsabilidade pelos erros dos seus soldados. Só que Jesus não escreveu uma mensagem apenas, ele pagou o preço. Ele não só assumiu a culpa, como também tomou para si a vergonha do pecado. Ele tornou-se o refém. Ele é o general que morre no lugar do soldado. Ele é o rei que sofre pela vida do camponês. Ele é o patrão que se sacrifica pelo empregado. A gente não encontra isso por aí, todo dia, em todo lugar. A gente encontra isso em Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E Ele é o Filho do homem que veio para servir e dar a sua vida em resgate por mim e por você. Coloca de novo aquela imagem, por favor, Humberto. Não, essa imagem não mostra apenas o topo da cadeia alimentar e uma esfera inferior que pode ser servida daquele que está no topo, ou para aquele que está no topo. O que essa imagem te diz? Pense e não responda. Mateus 20, 28, meus irmãos, não é a única passagem que fala do dualismo de Deus. Moisés falou lá em Êxodo, Ele é o Senhor grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia, ainda que não inocenta o culpado. Ele é o único Deus bom. Ele é o Deus que na ira lembra-se da misericórdia, como disse Abacuque. Ele é o Senhor que não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, como disse Miqueias. Ainda no Novo Testamento, Paulo fala, e eu já mencionei, a respeito da bondade e a severidade de Deus, está em Romanos 11, 22. Não se esqueçam, pensem na bondade e na severidade de Deus. Quando Ele cita Israel como exemplo para nós. E Ele diz que Deus é capaz, falamos um dia desses aqui disso, o Deus que é capaz de ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é soberano, e o leão lembra isso. Ele é rei, mas Ele se fez de cordeiro para justificar e salvar os que se haviam perdido. Então, meus irmãos, finalizando, nós temos dificuldade em conciliar na nossa mente que Deus é o juiz que pune e ao mesmo tempo o misericordioso que perdoa. Mas esse é o Deus das Escrituras. E a imagem do leão e do cordeiro lembram bem disso. Ele é o Deus, ou o juiz que pune,
o juiz que julga retamente e ao mesmo tempo misericordioso que perdoa. Ele é o Deus que, no dizer do John Stott, de uma maneira maravilhosa e divina nos amou, mesmo quando nos odiou. Ele se irou conosco, como um pai se ira com o filho quando apronta. Mas Ele nos amou com a sua compaixão. Ele se zanga com o nosso pecado e se comove com as nossas fraquezas. Esse é o nosso Deus. Graças a Deus por Ele, graças a Deus por Jesus. Amemos a esse Deus, amemos a Jesus, que veio até nós, que se inclinou para nós, a fim de nos abraçar, de nos acolher e de nos levar de volta para o Pai. Que Deus maravilhoso. Eu amo esse Deus. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos. Deixa eu ver o tom certinho. Eu posso ter entrado fora aqui. Estava tão fora não. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. Eu não sei se nós deveríamos nos colocar de pé ou de joelhos. Governos e poderes, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Só um minutinho para a música um pouquinho. O seu Sebastião, pai da Marlene, foi recolhido, foi para casa, está com o pai. Ele está louvando ao Senhor igual a gente aqui, só que ele agora está cantando diante do trono, diante da face do Senhor. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Tu és o grande eu sou, Tu és o sublime, o alto, o eterno, o todo-poderoso, o santo, santo, santo. Aquele que era, que é e que há de vir. Oh, bendito Teu nome, Jesus. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos comprar. Obrigado por morrer no nosso lugar. Obrigado por nos salvar. Obrigado por fazer de nós adoradores e permitir que vivamos neste mundo para a Tua glória, enquanto testemunhamos de Ti. Ah, Senhor, que jamais percamos esta compreensão.
que jamais percamos de vista esta compreensão. E como essas duas imagens, elas caminham juntas. Não há outro como tu. Não há um Deus que se compare a ti. Só tu és Deus, só tu és Senhor. Obrigado. E se porventura, Senhor, entrou alguém aqui nesta manhã que ainda não entendeu esse mistério, descortina nesta manhã, abre os olhos, ilumina o entendimento e põe fé nesse coração, para que creia em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, nosso Salvador bendito. Nos abençoe, ó Deus, nos guarde, nos leve em segurança, em paz e debaixo da tua bênção, Senhor. E usa-nos para a tua glória. Que possamos, como o Senhor veio, o Senhor em missão a este mundo, não para ser servido, mas para servir e se entregar e se doar, Senhor, pela vida em resgate de outros, que nós também possamos, ó Deus, servir, nós possamos testemunhar, nós possamos proclamar a missão de Cristo como Salvador do mundo, que possamos dar testemunho para que outros, assim como nós, sejam alcançados. Em Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém e amém. O Senhor seja louvado. Obrigado por você.